Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. É claro que a minha tentação positiva, meu desejo, seria o de expor o texto todo. Mas essa série tem se focado, ainda que em exposições do texto, ela tem se focado nos nomes do Redentor. Eu não sei qual é a impressão que você tem tido, mas eu tenho, ao longo do tempo, dos anos em que eu tenho exposto os nomes do Redentor, descoberto que mesmo aqueles que amam, conhecem e são redimidos pelo Redentor, nem sempre sabem o que os nomes do Redentor significam ou ensinam para nós. Eu espero que hoje esse quarto nome, que talvez você nunca tenha notado, que é um nome do Redentor, porque todas as vezes em que ele aparece, os nomes do Redentor no Evangelho de Mateus, aparecem introduzidos por fórmulas. E é importante você prestar atenção, mas isso eu vou explicando ao longo do texto. Por isso eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Eu vou ler todo o capítulo, mas eu tenho um foco específico. E vocês vão saber na hora que eu chegar lá, que é o finalzinho do capítulo 2. Acompanhe na sua Bíblia o texto que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento
era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aí. Vocês já sabem que o texto que eu quero chamar a atenção está aí dos versos 22 a 23. São os últimos versículos do capítulo 2, quando, advertido por sonho novamente, José é instigado a voltar para Judá e, temendo que o filho de Herodes continuasse a perseguição do pai, eles foram parar na Galileia, numa cidade chamada Nazaré. E aqui você tem a quarta vez no Evangelho de Mateus em que a fórmula ele será chamado aparece. Ele será chamado Cristo. Ele será chamado Jesus. Ele será chamado Emanuel. E ele será chamado Nazareno. Eu não sei quantos de vocês haviam notado isso antes, que essa fórmula está sempre aí. Na nossa língua, talvez, a diferença da tradução, o seu nome será, não dê a mesma intensidade do original, mas é exatamente assim que está lá, justamente para chamar a sua atenção. Bom, eu comecei dizendo que a maneira como as pessoas se referem a nós, e nós nos referimos às pessoas, apontam para como nós as consideramos. A maneira como você vai se referir a Jesus também é assim. Todos nós temos nome, sobrenome, apelido e uma maneira como nós somos conhecidos para bem ou para mal. A maneira como você vai se referir a alguém mostra como você a considera. Isso não é diferente no caso de Jesus. Repare, a gente se refere a Jesus de várias formas. Jesus Cristo, por exemplo. Isso significa uma coisa. Outros chamam de Jesus histórico, quer dizer outra coisa. E outros chamam de Jesus de Nazaré, que é uma outra coisa. Cada um desses arranjos aponta ou para a crença na divindade de Cristo, ou para a sua historicidade, ou para qualquer outra coisa que o valha. E a pergunta é: o que significa chamar Jesus de Nazareno? Porque isso significa alguma coisa, sim. A ideia, o fato de Jesus ter vindo de Nazaré carrega pressupostos. E a pergunta é: quais? Será que você sabe? Será que você tem consciência disso? Bom, eu não vou dar por certo de que vocês saibam, e se eu estiver repetindo o que você já sabe, se deleite na relembrança. Mas se você estiver aprendendo, agradeça a Deus, porque essas são lições preciosas para a nossa vida. Lembre-se antes, porém, que os únicos que sabiam que Jesus era Deus conosco eram os pais de Jesus, José e Maria, e alguns poucos pastores que desconfiavam do fato. Não sabiam com certeza. Então, exceto os pais de Jesus, que sabiam quem era Jesus o Cristo, Emanuel, nem o leitor de Mateus, nem ninguém que vai interagir com Jesus ao longo dessa história realmente sabe disso, vai ter que descobrir no processo.
Lembre-se disso. Por quê? Porque eu quero dar uma relembrada no contexto, para você entender o que está acontecendo e porque o foco no nome vai nos permitir entender esse texto melhor. Vamos lá. Capítulo 2 diz que Jesus nasceu, tendo nascido o nosso Senhor, o menino, na cidade de Belém da Judéia, alguns sábios foram presenteá-lo. Bom, a primeira coisa que você tem que notar no texto é que o texto não diz que os sábios eram reis. Talvez por conta dos presentes, a tradição tenha acrescentado que eles eram reis magos. A outra coisa que você tem que notar é que eles não eram três e não tinham nomes. Baltazar, olha aí para o texto não diz que eles eram três. Outra coisa, quando eles disseram que queriam adorar o rei menino, diz que toda Jerusalém ficou alvoroçada com o que eles estavam fazendo. O que a gente tem uma ideia é que apareceram 3 homens vestidos de roupas características, né? Um com cara de africano, um com cara de oriental, um com cara mais indiano, e eles vieram os 3, se encontraram, que eles combinaram, né? Em tal lugar, vamos se encontrar lá em Betel, vamos. Aí chegaram lá, oi, tudo bom? Nossa, Baltazar está sempre atrasado. Aí eles vieram os 3, vieram para Herodes e falaram, oi rei, tudo bom, como é que vai? Nós queríamos adorar o seu menino aí, cadê? Não, os magos, que nós não sabemos quantos eram, vieram numa comitiva, eles chamaram a atenção. A vez que eu fiz a conta, nós estávamos falando de cerca de 50 pessoas ou mais que vieram com os magos, porque havia toda a questão de servo, da viagem, dos presentes, não é porque a gente pensa que ouro, incenso e mirra era uma caixinha 3x4, que eles abrem, ouro, incenso. Não era isso. Tanto é que foi com esse dinheiro que José e Maria desceram para o Egito e permaneceram lá, sabe-se lá por quanto tempo. José não chegou no Egito e disse, eu sou carpinteiro, precisando, está aqui meu WhatsApp, é só me chamar que eu estou à disposição. Não, ele exercia sua profissão lá onde ele era conhecido e foi com esse dinheiro que ele desceu para o Egito e sobreviveu, sustentando sua família numa cidade muito mais cara do que Jerusalém, Belém ou Nazaré. Está vendo como vai desmistificando o texto e a gente vai começando a ter uma noção totalmente diferente do que está acontecendo aqui? Pois bem, eu vou chamá-los de sábios, porque me parece que a tradução mago pode dar uma ideia equivocada do pior tipo possível, que eles chegaram lá, nada nessa mão, oi mirra, e não foi isso, eles não eram esse tipo de magos, não é, de magician, mas de que eles eram astrônomos. Eles, provavelmente estudiosos do cosmos, perceberam a estrela e foram para Jerusalém. Bom, chegando lá, eles queriam adorar o rei dos judeus. Herodes, que não era rei de verdade, ficou furioso porque um herdeiro legítimo da coroa teria nascido e os sábios tinham dito isso a ele, e ele ficou furioso porque agora a sua coroa estava ameaçada. Mas como ele não sabia exatamente de quem tratava e onde ele estava, e com a pouquíssima informação que possuía, ele acabou por ordenar um massacre. O texto deixa claro, especificamente no verso 16, dá uma olhada aí, que Herodes mandou matar conforme o tempo que a estrela apareceu, de modo que já faziam 2 anos que esses sábios estavam seguindo a estrela. Essa é a razão pela qual Herodes manda matar de 2 anos para baixo, porque ele trabalhou com a margem de erro. A gente não tem aqui no capítulo 2 a data precisa que os magos foram visitar Jesus. Eles não foram visitar Jesus, provavelmente, no mesmo instante em que ele nasceu. Jesus podia estar nascido já há alguns meses. A gente sabe que eles foram até Belém e encontraram o Senhor Jesus lá. A estrela que os sábios viram aparecera há cerca de 2 anos, eles estavam lá acompanhando e
agora ela apontava o local exato onde em Belém Jesus estaria. Bom, eles chegaram até Jesus, entregaram os seus presentes, que não deve ter sido coisa pouca, cumprindo uma profecia inclusive, e eu já vou me referir a ela já, mas eu estou relembrando o que está acontecendo aqui para a gente tirar um pouco do entulho de fantasia que a gente vê em filmes, lê em livros de romance, e acaba aplicando a esse texto quando esse texto não fala disso. Eles foram advertidos por um anjo que Herodes iria usar aquilo. Então, reparem, não eram 3 espiões demais que foram lá a visitar Jesus. Essa comitiva chamou a atenção, e mesmo que eles não dissessem de volta para Herodes onde estava o menino, seria muito fácil descobrir. Passou aqui umas 150 pessoas, para que lado elas foram? Elas foram para lá, uma hora ele ia chegar em Jesus. Então, eles não retornaram pelo centro de Jerusalém, mas tomaram outro caminho para voltar cada um para a sua terra. E o mesmo anjo, acreditamos, mas pode ter sido outro, tanto faz, mas por mesma advertência angelical, José, repare que em todo o tempo ele é o cabeça, ele é quem vai ser chamado para liderar. Levanta-te, dispõe, arruma as coisas e vai. E o anjo avisa não só os sábios, mas a José, dizendo para que ele desça especificamente para o Egito, até que Herodes morresse. E eles, no retorno do Egito, se estabeleceram finalmente, agora não mais na cidade de origem deles, mas em Nazaré, na Galileia. A pergunta que eu faço a vocês, visto que esse é o contexto, é: por que essas informações selecionadas pelo evangelista Mateus são tão importantes para ele? E o que isso tem a ver e como isso contribui para um melhor entendimento do nome que Jesus vai receber aqui no verso de número 23. Então, antes de prosseguir, um último aviso ou relembrança. O que Mateus está querendo em todo o tempo? Eu já falei isso para vocês lá no começo. Mateus está ajudando o leitor a chegar a uma conclusão correta a respeito do personagem principal do seu livro, que é Jesus, o Cristo. Ele não vai deixar você interpretar de qualquer forma, mas ele não vai interpretar para você. Ele quer que você chegue a uma conclusão. Ele quer que você responda à revelação do que você está lendo aqui. E nessa sessão, capítulo 2, o que fica muito claro é que a intenção de Mateus é demonstrar que Jesus é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Ok? Jesus cumpriu as profecias do Velho Testamento. Esse é o objetivo de Mateus, capítulo 2. Mas as lições desse texto eu vou começar a dar agora. Eu preciso que você entenda a estrutura do texto, senão a gente não tem como tirar uma lição. É claro que você quer que eu diga logo para... Ok, eu só quero saber a lição e eu vou acreditar. Mas eu acho que não é assim que funciona. O ideal é que você entenda o texto. E para entender o texto, eu vou te dar uma dica. Entenda o padrão e a quebra do padrão. Essa é a dica que eu vou dar para você entender a estrutura do texto. Entenda o padrão e entenda a quebra do padrão. E essas são as 2 lições de hoje. Bom, foco no texto. Está com a Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 2. Bom, mantenha seus olhos aí, porque a gente vai precisar caçar informações. Eu estou olhando agora para o verso de número 23, porque é a partir desse nome. Mas a gente vai lá para o começo, ok? Mateus está escrevendo para um grupo de pessoas, judeus, familiarizados com o Antigo Testamento. Esse nem sempre é o nosso caso, certo? Você não é uma pessoa assim tão versada no Antigo Testamento, que é capaz de lembrar das profecias redentivas pela mera menção delas. Mas o leitor de Mateus era, e eu vou ajudá-lo com isso. Versos de número 1 a 12. Está olhando aí? Não vou ler.
Você tem olho, você sabe ler, você tem Bíblia. Dos versos 1 a 12. Mateus está escrevendo isso para mostrar que o Salmo 72, se quiser conferir, fica à vontade. O Salmo 72, eu vou ler para vocês os versos 9, 10 e 11 do Salmo 72, previu os acontecimentos dos versos 1 a 12 de Mateus 2. Vocês acompanharam, né? Muito número, vocês são bons de geografia, vocês se acharam aí, né? Então vamos lá, presta atenção. Mateus 1 a 12, cumpriu o Salmo 72. Vou ler para vocês, versos 9, 10 e 11. Curvem-se diante deles os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Talvez, por causa disso, chamem os sábios de reis. Talvez. Mateus também faz menção, então, primeira profecia aí, tá percebendo? Salmo 72, um salmo conhecido, você ia cantando esse salmo da sua casa até Jerusalém, todo mundo sabia que um dia isso ia acontecer, tá? Verso 1 de Mateus 2, verso 2, se não me engano, deixa eu ver aqui, verso 1, é isso mesmo, tá certo, verso 1, o verso 1 é grandinho. Verso 1 de Mateus 2 faz uma menção específica à cidade de Belém da Judéia. Novamente, quando a comitiva dos magos vem até Herodes e eles querem saber aonde está o rei dos judeus, Herodes reúne todos os escribas e sábios do seu povo e pergunta: aonde é que o Messias, o menino, está prometido nascer? E todo mundo sabia que Miqueias falava a respeito da Belém Efrata, Miqueias capítulo 5, verso 2. Mas existiam duas Beléns. A Belém que aparece em Josué 19, a Belém ao norte, e Miqueias 5:2, que falava de uma Belém ao sul, que falava, se você abrir lá em Miqueias 5:2, você vai ler: e tu, Belém Efrata. Mas Efrata era uma cidade da Judéia. Então, Belém de Judá era uma forma mais moderna de se referir à antiga Efrata de Miqueias. Segunda profecia cumprida. Não é brincadeira, Mateus está dizendo no capítulo 2 que Jesus é o cumprimento de profecias específicas. E eu estou dando para vocês o endereço. Agora a coisa começa a ficar ainda mais clara, não é? Porque quando os pais de Jesus fogem para o Egito com dinheiro, não fogem com dinheiro, né? Fogem para o Egito com dinheiro que receberam. Eles não fugiram com o dinheiro dos magos, era presente ilegítimo, ficou esquisita essa maneira de dizer. E eles vão para o Egito. Essa escolha poderia ter parecido aleatória, tanto da parte do anjo quanto da parte de José e Maria. Mas Mateus quer deixar claro que essa escolha, ela culminou, por conta da providência de Deus, no cumprimento de mais uma profecia, a terceira deste capítulo, Oséias 11:1. Em Mateus não se faz referência ao nome de Oséias, mas disse claramente que eles desceram para o Egito para que se cumprisse a palavra que fora dita pelo Senhor por intermédio do profeta. Olha o verso 15. Tá? Eu vou ler para vocês Oséias 11:1. Se você quiser manter seus olhos em Mateus 2:15, tá tudo bem. Oséias 11:1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O que acontecera com Israel antigo, portanto, era um tipo dos eventos ligados ao nascimento do Redentor.
do Egito chamei o meu filho. É exatamente a frase que aparece em Oséias 11:1. E mais uma vez, está percebendo o padrão? Está claro o padrão? Mas se não tiver claro, você tem mais uma chance. Porque tem mais uma profecia sendo cumprida aqui. E mais uma vez o padrão se repete quando Mateus faz menção à mais que infeliz decisão de Herodes de cometer o assassínio de inúmeras crianças de 2 anos para baixo. Aqui, agora, verso 18, se cumpre o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Verso 17 já diz aí o nome do profeta ajudando nós. Agora, onde está isso? Está em Jeremias 31:15. E eu não preciso ler o texto no original lá em Jeremias, porque ele está transcrito aí para você no verso 18. Exatamente o que está aí em Jeremias 31:15 é o que você está lendo no verso 18. Não bastasse isso, eu ainda dou de lambuja para vocês uma outra profecia, que também é uma profecia, mas é um caráter tipológico, não é? Então, repare que Jesus foge para o Egito, cumprindo uma profecia de Oséias, as crianças morrem, cumprindo uma profecia de Jeremias enquanto Jesus está no Egito, mas essas circunstâncias de crianças morrendo, uma criança sobrevivendo, o Egito no meio da conversa, também lembra o nascimento de um outro Salvador lá do passado, que passou por uma situação bastante semelhante. Quem era? Moisés. Ou seja, Jesus não é só o cumprimento das profecias, ele é o cumprimento dos tipos. Moisés era um tipo de Cristo, Israel era um tipo de Cristo. Cristo cumpre tudo. Magnífico, maravilhoso. Mas o que chama a atenção é que, ao se estabelecer um padrão na quantidade de profecias cumpridas listadas aqui e na riqueza de detalhes com que Mateus nos cerca, dizendo que Jesus cumpriu, assim, pormenorizadamente todas as profecias, chama muita, mas muita atenção quando esse padrão é quebrado. Se Mateus gasta tudo isso para estabelecer um padrão, é porque ele quer fazer a quebra de expectativa. E aonde que a gente vê isso? Lá no finalzinho, no verso 23. Mateus agora nos chama a atenção não pela continuidade do padrão, mas pela quebra. Ele diz que o quarto nome do Redentor é o cumprimento de várias profecias, porque foi dito por intermédio dos profetas. E se você não prestou atenção, eu vou dar aí uns 2 minutinhos para você correr os olhos pelo capítulo 2 de Mateus e perceber que essa é a primeira vez que Mateus coloca no plural os profetas. Não é assim, os profetas falaram, onde está? Lá no Antigo Testamento. Tem um monte de livro lá, vai lendo que uma hora você acha. Não, eu estou sendo bastante específico. Eu disse onde estava o Salmo, eu disse onde estava na profecia de Jeremias, na profecia de Oséias, a história de Êxodo, está muito claro. Não se trata dos profetas, na festa dos profetas. Não, é um profeta específico, profecia específica, lugar específico, não é qualquer Belém, podia ter nascido em qualquer Belém. Não, é a Belém da Judéia. É Moisés, é o Egito, é Oséias, é Jeremias. Mas, de repente, o nome, e olha que nome tem um negócio aqui, hein? O nome de Jesus foi profetizado pela primeira vez em todo o capítulo pelos
profetas no plural. E a minha pergunta é, portanto, se a expressão ele será chamado Nazareno é encontrado nos profetas, portanto, vários deles, ela é uma expressão facilmente encontrável, porque mais de um falou disso, certo? Pelo menos 2, profeta no plural. E qual profeta se referiu a Jesus como Nazareno? Vocês sabiam de Miqueias, não foi novidade. Talvez você tenha se assustado com o Salmo. Você sabia que estava em algum profeta e Oséias fez sentido para você. Oséias 11:1, Jeremias, Isaías, a gente leu aqui. Que profeta? Não é pra vocês ficarem me olhando, não. Vocês deviam estar caçando na Bíblia, vocês não lembram? Todo mundo professa, sabe catecismo de cor e não sabe qual dos muitos profetas se referiu a Jesus como Nazareno, e você vai... Você não sabe, você não é crente, você é... Eu não vou dizer o nome não porque está gravando, mas você sabe o que você é. Porque você não sabe onde está e está procurando na busca do seu celular. E sabe o que você vai fazer? Fica à vontade, pode procurar. Por quê? Porque não aparece em nenhum lugar do Antigo Testamento que ele seria chamado Nazareno. Pensa um pouquinho aí. Mateus errou, certo? Eu já brinquei com vocês antes. Mateus parecia ter errado no cálculo lá, e a gente sabe que ele era coletor de impostos, de matemática, Mateus é bom. Agora, de profecia, talvez ele não seja tanto, né? Porque ele falou, não, está dito nos profetas, e bola para frente. De repente, alguém para e fala assim, que profeta, Mateus? E Mateus fica, algum desses, tem tantos, né? Não tem um profeta escondido lá em 2 Reis, em Amós, Naum, que ninguém lê Naum, aposto que foi Naum. É danado esse Naum, né? Que ninguém lê, tá tudo lá. Sofonias, quem já fez devocional em Sofonias? Zacarias, que você só conhece um e não é o profeta. Pois bem, meus irmãos, eu não acredito, obviamente, que Mateus cometeu um equívoco, mas é um fato que em nenhum lugar do Antigo Testamento aparece que o Messias está conectado à cidade de Nazaré. Então, qual é o significado de Nazaré ou do Nazareno nesse contexto? E pasmem os senhores, existem 3 explicações para justificar Mateus. E eu detesto isso. Eu detesto quando a gente tenta justificar Deus. Explicar, sabe, quando Deus faz alguma coisa. Não, deixa eu explicar. Deus, na verdade... Não, Deus não precisa de explicação. Deus não precisa que você o defenda. Deus não precisa que você o justifique. E menos ainda a sua palavra. Mas eu vou explicar, porque vocês podem, e eu estou avisando, se você for procurar na internet explicações, ou até mesmo em bíblias de estudo, você vai ouvir dessas teorias. E o meu trabalho é carregar 2 instrumentos na mão. Um cajado e um bordão. Com um eu espanto os erros, com o outro eu trago vocês de volta. Eu vou dar umas burdoadas aqui nas teorias que estão erradas. Entendeu a expressão burdoada agora? Pois bem, por que ele será chamado Nazareno? 3 respostas possíveis, das quais 2 eu acho muito fracas. Eu penso serem arranjos que não levam em consideração a narrativa de Mateus. A primeira delas é que ele seria chamado Nazareno por causa do voto de nazireado, encontrado em Números 6. O voto de Nazireu foi o voto que Sansão fez, aquele em que você não cortava os cabelos por 7 anos e depois cortava-o por completo e oferecia o cabelo ao Senhor como prova da sua santidade. E durante o voto de nazireado, você tinha que se resguardar como se você fosse um sacerdote, mesmo sem ser. Ou seja, se você é um nazireu e
toca um morto, alguém da sua família morre, você não sabe, você perde o voto e tem que começar ele de novo do zero. Só que imagine, você está vivendo sua vida, seu cabelo está grandinho, você fala, vou fazer um voto de nazireu e 7 anos depois seu cabelo está na cintura. Digamos que no meio do processo você encoste em um morto, ou beba vinho, ou aconteça alguma coisa errada e você tem que cortar e fazer de novo 7 anos. Cortar é raspar. Seu cabelo vai estar bem mais curto, ou seja, o nível de santidade é bem menor. Tempo de consagração. Então eles tomavam um cuidado tremendo para manter o voto. Sansão fez voto de nazireado. Alguns dizem, portanto, que quando você chama Jesus de Nazareno, eu sei, é risível o argumento, mas eu vou falar mesmo assim. Você está dizendo que ele é o consagrado para servir a Deus como sacerdote. Por isso, eu acho isso fraquíssimo, porque quem fazia voto de nazireado não era nazareno, era nazireu. E às vezes a gente confunde mesmo, sabe aquelas coisas de confusão? Como diz um amigo meu, não confunda pires de oliveira com pratinho de azeitonas. Essas confusões, entendeu? Pires, pratinho. Essa aí, a piada é ruim, ainda bem que não é minha. Mas é nesse nível de piada que você tem quando alguém seriamente sobe no púlpito e diz assim, não, é que Jesus na verdade fez voto de nazireado, por isso ele era um nazareno. Não, é a mesma coisa que dizer que todo filho de Lázaro é lazarento. Não tem nada a ver, nada a ver. Segunda explicação possível, consegue ser pior do que essa. A segunda tese, pelo que explicaria porque Jesus seria chamado de Nazareno, como se fosse um título positivo. Aí ele é chamado Nazareno porque ele se consagrou como um nazireu. Errou! Segunda, é que Isaías 11:1, aí está empolgado, né? Mateus está cumprindo profecias, então só pode ser uma profecia. Então, se você abre em Isaías 11:1, você vai ler lá que Jesus, que é o filho de Davi, na verdade é o rebento de Jessé. Você está se perguntando o que isso tem a ver. É porque a palavra rebento, em hebraico, é a palavra nezer, ou netzer, né? Que viria aí o Nazareno, né? Que se referiria à linhagem davídica de Jesus. Ele seria Nazareno porque a palavra rebento, Nezer, se refere a Davi, portanto, Nazareno é o filho de Davi. Embora a cidade de Davi não fosse Nazaré, e já Davi não tenha passado perto de Nazaré, e não tem nada a ver isso aí. Mas eu acho que esse é outro argumento fraquíssimo, porque mirabolante e escondido geralmente não é a melhor maneira de você interpretar as Escrituras. E eu aposto que essa seria a primeira vez que você ia escutar uma explicação dessa, e pareceria muito exegética. Não, você não sabe grego, você não sabe hebraico. Agora, se você traduzir a palavra nezer, rebento, para o grego, ela não vira nazareno. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A terceira proposta, portanto, a mim me parece ser a mais correta, porque ela leva em consideração tanto o óbvio, que é o contexto, quanto o padrão estabelecido por Mateus, que são as profecias. Bom, observe que o capítulo 2 conta a história de como José e Maria foram... Reparem se não é isso. Dá uma distância do texto. Olha o texto um pouco mais distante. Qual que é o assunto do capítulo 2? É a vinda dos magos? Ou é a história de como a família de Jesus foi parar no Egito e saiu do Egito e foi parar em Nazaré? Essa não é a história do capítulo 2? Porque quando termina a saga, não termina nos magos, termina com Jesus indo morar numa cidade chamada Nazaré, não tem nenhuma referência a rebento, não tem nenhuma referência a voto,
mas tem uma referência a uma cidade na Galiléia, tem uma razão para isso. A razão é provocada pelos magos que levantam a desconfiança em Herodes, porque Herodes quer matar Jesus, eles vão para o Egito, Herodes morre, seu filho começa a reinar, eles temem voltar para a Judéia e vão para a Galiléia, numa cidade chamada Nazaré. O que Mateus está contando para nós no capítulo 2 é a história de como, pela providência de Deus, Jesus sai de Belém, vai para o Egito e do Egito não volta para Belém, mas vai tocar a vida com a sua família lá em Nazaré. E por ter crescido em Nazaré, não sendo natural de lá, ele seria chamado Nazareno. Essa, para mim, parece ser uma explicação bem mais segura. E a mim me parece que vocês vão concordar comigo que o assunto desse capítulo aqui, principalmente na parte final, é o local. Não o voto, nem a linhagem, mas o local onde termina a jornada, mostrando que não foi apenas uma mera coincidência ou aleatoriedade, mas a mão providente e soberana de Deus guiando os fatos e passos dessa família, justamente para demonstrar como Deus opera a fim de que suas promessas sejam cumpridas. Então, se vocês concordam que essa é uma interpretação que faz mais sentido, olhando dessa perspectiva, que me parece mais óbvia aos olhos e ao entendimento, então seria legítimo afirmar a primeira lição desse texto. Eu estou tentando entender por que Jesus seria chamado Nazareno. E a primeira lição que esse texto me ensina é o caráter providente e cuidadoso de Deus que ordena os fatos da nossa vida a fim de trazer a sua vontade a lume. Ou seja, Deus governa os detalhes. Deus não governa só o macro, Deus não faz a sua vontade só no final, como se no meio do caminho a gente tivesse liberdade para improvisar. Deus, até no improviso, está coordenando todas as notas desse jazz. Uma prova de como Deus cuida de todos os detalhes soberanamente. Ele seria chamado Nazareno, inclusive para demonstrar que nos mínimos detalhes Deus está governando de modo que a sua vontade venha e se torne realidade. Ou seja, Deus cuida dos detalhes, incluindo aqueles detalhes em nossa vida que nos causam tanta dor e sofrimento. Os fios da trama da nossa vida não estão soltos, nem despropositadamente colocados aleatórios nessa tapeçaria. Caso você não tenha notado, Deus não está apenas governando os grandes acontecimentos do mundo ou as grandes decisões da nossa vida, mas Ele se ocupa dos detalhes. Tudo isso indicado pela delicada e detalhada trama planejada pelo Senhor, que ao final forma em nós a imagem de seu Filho. Não existe fio solto, ponta solta nessa tapeçaria de Deus. De modo que concluir que a história... Agora preste bastante atenção, porque se essa é a lição do texto, essa é a implicação para a sua vida. Concluir que a sua história é sobre você é concluir errado. A história da sua vida não é sobre você, é a história de como Cristo é formado em você. Porque a história de como Jesus vai parar em Nazaré não é a história dos magos, não é a história de Herodes, mas é a história de como Jesus seria chamado Nazareno. Essa me parece ser a conclusão mais pertinente. O que lhes parece?
A sua história não é sobre você. Você, pasmem, não é o personagem principal da sua história. O filme da sua vida que recebe o seu nome não é sobre você. É sobre Ele. E como Ele é formado em você. E dessa forma nós temos a primeira lição. Ele será chamado Nazareno é uma grande construção de providência e soberania, amarrando fios que parecem aleatórios e no final ele vai parar em Nazaré para ser chamado de Nazareno, porque tem uma segunda lição mais profunda do que essa. Mas essa é a primeira lição que eu quero tirar desse texto. Ele será chamado Nazareno, é a conclusão do capítulo 2, porque todo o capítulo 2 está amarrando profecia atrás de profecia, para que você entenda que Deus cuida dos mínimos detalhes. Ponto 2. Mateus também vai mostrar uma outra coisa para nós, que é o que eu vou chamar aqui de caráter interdisciplinar do Senhor. Ele vai condensar, isso aqui é magnífico, porque ele vai condensar na desprezível Nazaré o sumário das passagens, que seriam essas sim, muitas, de todos os profetas que falaram do desprezo pelo qual o Messias passaria. E essa é a razão pela qual, irmãos, Mateus vai falar dos profetas. Porque é uma analogia, um jogo de palavras. Nazaré era uma cidade desprezível, mas era também uma cidade de desprezados. E toda vez que alguém falava de Nazaré, a palavra desprezo aparecia. E antes que você fique pensando se essa é mais uma daquelas historinhas de vai puxar um grego do bolso e vai explicar uma coisa mirabolante, não, eu acho que você, sabendo ler, você vai conseguir chegar a essa mesma conclusão. Por exemplo, se você relembrar, a gente acabou de ler Isaías 53. Então, volta lá no verso 3 de Isaías 53. Não precisa ir muito longe, abre a sua liturgia que está lá destacado. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Abra sua Bíblia no Salmo 22, 6. Salmo 22, 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Desprezado. Zacarias, que eu sei que você não andou lendo ultimamente. Zacarias 12, 10. Que você nem sabia que Zacarias tinha 12 capítulos, né? Eu sei, também me assustei. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Essas são algumas de muitas, porque durante a liturgia eu escolhi outros textos que falam igualmente do desprezo pelo qual passaria o Messias, além desses textos que eu coloquei aqui, mostrando que existiam, sim, muitos e vários profetas que falaram que ele seria desprezado e que poderiam ser usadas aqui. Mas olha só, hoje, se nós fôssemos atualizar a linguagem de Nazareno, era como se o Nazareno fosse aquela pessoa vinda de uma cidade do interior indigna de atenção. A gente tem nome para isso, feio inclusive. Quando alguém vem do interior ou vem de um lugar mais desprezível, a gente tem nome para isso. Ah, você é... E eu nem vou falar porque isso é ofensivo. Mas você tem, e toda cidade tem um nome para se referir a quem não é importante. Tem ou não tem?
Então, o nome da época era Nazareno. E eu posso provar. Com Atos 24, 5. 2 textos eu vou usar para provar aqui. Atos 24, 5, diz assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Não bastasse isso, Jesus foi desprezado inicialmente por ser de Nazaré, e esse é o texto que você está esperando desde a hora que eu comecei de citar ele, que é João 1, 46. Quando Natanael é avisado que o Messias havia chegado, ele responde da seguinte forma: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? João 1, 46. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ou seja, alguém deu fama ruim para Nazaré. É quase como se alguém dissesse hoje: e de São Bernardo pode vir... cuidado, que eu vim de lá também. Então está provado que de São Bernardo não vem nada de bom. Agora, mais adiante, meus irmãos, ainda no Evangelho de João, capítulo 7, me permitam ler os versos 40, 41 e 52. Quiser conferir lá, fique à vontade. João 7, 40. Olha os sinais de desprezo ligados à cidade de Nazaré. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Responderam eles, verso 52, dar-se-á o caso de que tu também és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Repararam aí? Assim como os leitores do Evangelho de Mateus poderiam concluir que Jesus é o Cristo, ou seja, a própria presença do Deus conosco, Mateus abre, por conta desse quarto nome, uma outra possibilidade. Os leitores de Mateus, também ao ler, poderiam concluir e, portanto, desprezá-lo como um nazareno. Novamente, a pergunta que fica no ar e que eu quero responder, que é o foco do meu segundo ponto, é: eles o chamarão de Nazareno. Quem? Isso se cumpre, porque os profetas falaram desse desprezo, mas Mateus diz que ele será chamado Nazareno. E você já sabe a resposta, porque se você sabe a resposta de Emanuel, você sabe que ele está falando de você. Então, qual que é a grande lição aqui? Ou você o chama de Emanuel, ou você o estará chamando de Nazareno. Não existe terceira opção. Jesus é um grande mestre. Jesus é um grande exemplo. Jesus é um grande profeta. Se Jesus não é Deus, então ele não é nada. Se ele não é Deus conosco, então ele é nazareno e merece o nosso desprezo. C.S. Lewis, se não me engano, disse que se Jesus não for crido como Deus, ele não pode ser levado a sério, porque ele dizia ser Deus. Ou ele estava falando a verdade, ou ele era um lunático. Não existe meio termo. Eu acho um absurdo, ridículo, as pessoas lá fora no mundo reconhecerem a sabedoria de Jesus, os ensinos de Jesus, mas não reconhecer sua divindade. Pois Mateus está dizendo que ou ele será chamado Emanuel, ou ele será chamado Nazareno. Não existe meio termo. Ou
Ou você aceita quem Jesus realmente é, ou você o estará desprezando, ignorando os fatos bem diante dos seus olhos. Mateus está apenas ajudando você a fazer a opção correta. E isso aconteceu quando Jesus foi pendurado na cruz. Pilatos escreveu na inscrição que ele era, observem ou ouçam com atenção, quem era aquele na cruz? Pilatos escreveu: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E João 19 e 20 diz que Pilatos foi tão gentil que escreveu em hebraico, grego e latim, para que todos vissem e soubessem que, em sua opinião, Jesus era um nazareno. Morreu aí o rapaz de Nazaré. Para deixar claro para todo mundo. Pois muito bem, meus irmãos. Se você acha que isso não é o Evangelho, eu acabei de pregar para vocês, é o Evangelho, porque o Evangelho é uma faca de 2 gumes, é uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, porque ela separa aqueles que chamam Jesus Cristo de Emanuel daqueles que o chamam de Nazareno, distinguindo aqueles que reconhecem a grande dádiva que ele é, não que ele traz, nem que ele deu, mas que ele é, daqueles que não conseguem enxergá-lo para muito além do horizonte. Porque horizontalmente falando, Jesus foi um grande mestre do passado que faleceu há alguns anos atrás. Nós é que acreditamos que ele ressurgiu dos mortos ao 3º dia. Agora, se Jesus para você é tudo, menos o Emanuel, então ele é para você um nazareno. E se ele for um grande mestre, então talvez ele seja um super nazareno, mas ele não passa de um nazareno. Tem muita gente por aí chamando Jesus de super nazareno, de um nazareno das nações, de um nazareno que ficou famoso, daquela pessoa que teve berço humilde, que venceu na vida e tem tanta história boa para contar que já virou filme de gente que nasceu pobrezinho e ficou famoso. Essa não é a história de Jesus, porque se isso é tudo que você enxerga nele, você só enxergou um nazareno. Mas você não enxergou Jesus Cristo, o Emanuel. O 4º nome aponta para a rejeição e para o desprezo. Então, quando você pregar o Evangelho, e quando você anunciar a Cristo e as pessoas o desprezarem, saiba que isso faz parte. Nem todo mundo crê, nem todo mundo vê, nem todo mundo aceita. E faz parte. Agora, se nós somos pequenos cristos quando as pessoas nos desprezarem, como, você quer daquela igrejinha lá? Porque tem gente que é daquela igreja, aquela igreja com I maiúsculo, aquela igreja que pode encher o templo, que se botar 40% dá 40 vezes nós. Hein, igrejão bom, que igreja boa, igreja com bastante gente. E você for desprezado porque você é um cristão, se você é desprezado porque você crê que Jesus é o Cristo. Eu me lembro, a primeira vez que eu entendi isso, que alguém perguntou para mim, é verdade que você acredita que Jesus ressuscitou? Eu falei, é. E as pessoas começaram a me ridicularizar, e eu falei, por quê? Você não? E a pessoa parou, porque nunca ninguém tinha feito a pergunta de volta. Peraí, você acha que é esquisito? Eu acredito que Jesus ressuscitou. Você acredita que o carro vindo do mercado, né, o Uber, veio trazendo suas compras, o Rappi veio trazendo suas compras, ele sofreu um acidente na Marginal Tietê, bateu contra um caminhão, a bolsa estourou, voou suas compras para todo lado, e depois do fogo que pegou, na hora que os bombeiros apagaram, tinha um bolo de aniversário escrito, parabéns para você. Você acredita nisso, chama Big Bang.
Então é assim que o mundo foi criado na sua cabeça. E isso para você faz mais sentido do que Jesus ser Deus, homem, ressurreto ao terceiro dia, e você apenas o despreza como um nazareno. Se faz parte que rejeitem a mensagem, fará parte que nos rejeitem também. E que o quarto nome do Redentor te dê forças, porque todo o Evangelho de Mateus girará em torno dessas duas escolhas. Ou você o aceita como Emanuel, ou você o rejeitará como um nazareno. E a pergunta que vai ficar ao final desse livro é: quem é Jesus para você? Mas se você preferir, como você o chama? Que Deus assim nos abençoe e ponha nos nossos lábios a resposta correta, que nós o chamemos pelos seus nomes. Jesus Cristo, Deus conosco. Amém.